Bora começar o trezinho do direto para os Estados Unidos, que a gente vai trazer as últimas informações sobre a prisão do ex-deputado federal Alexandre Ramagem, ele que foi preso um pouco mais cedo pelos agentes de imigração do ICE. Ele que foi condenado a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Vamos conversar ao vivo com o nosso correspondente Eliseu Caetano, que vai trazer as últimas atualizações e todos os detalhes em relação a essa prisão. Eliseu, seja bem-vindo, uma boa tarde, uma boa semana, meu amigo. Oi, Cássius, muito obrigado, muito boa tarde para você, para os nossos colegas debatedores aí no estúdio e, claro, para todo mundo que acompanha o queridinho das tardes da Jovem Pan, nosso 3 em 1. Bom, antes de mais nada, Cássius, é importante a gente desmistificar que as duas ações foram completamente desconectadas, segundo as nossas fontes no governo dos Estados Unidos. Existia, sim, um pedido de prisão e de extradição feito pela Embaixada do Brasil em Washington e entregue em dezembro do ano passado ao governo americano. Pedido esse que adicionou o nome de Alexandre Ramagem à lista vermelha de procurados da Interpol. Esse é o ponto 1. O ponto 2 foi a prisão ou detenção de Alexandre Ramagem hoje em Orlando. Essas duas situações, elas estão desconectadas, segundo as nossas fontes do governo americano. Fontes essas no plural, porque eu consultei algumas fontes que nos deram a informação em primeira mão, confirmando do lado americano. Existia aí no Brasil a informação de que ele teria sido preso, essa informação foi vazada pela Polícia Federal, mas aqui nos Estados Unidos não havia, como ainda não há uma afirmação oficial através de nota, e as nossas fontes confirmaram primeiro, e aí em seguida veio a confirmação pelo ICE, que é a Polícia de Imigração dos Estados Unidos. Então são duas coisas diferentes. Existe sim um pedido de prisão e de extradição de Alexandre de Ramagem, ponto. Mas também existiu hoje a prisão de Alexandre Ramagem por um problema no trânsito. Ele foi parado por uma infração de trânsito, ele teria cometido uma infração de trânsito, foi parado, foi detido, ele está nesse momento numa facility, assim que eles chamam, do ICE, na cidade de Orlando, que fica na região central da Flórida. Aliás, Orlando, uma das cidades com o maior número de brasileiros aqui nos Estados Unidos, mais de 500 mil de brasileiros vivem lá legalmente. E aí eu fui conversar com advogados de imigração, Cássius. Eu conversei com um advogado em Boston, no estado de Massachusetts, e com outro aqui no estado da Flórida. E ambos me disseram a mesmíssima coisa. A detenção dele hoje, a prisão por essa infração de trânsito, foi uma infração comum, como se eu e você tivéssemos sido parados pela polícia. E aí eles averiguaram e acharam esse pedido de extradição. Então ele foi levado para essa facility, porque daí agora ele precisa explicar por que ele está nessa lista de procurados da Interpol. Como ele tem um pedido de asilo pendente, ele não pode ser extraditado imediatamente, porque os Estados Unidos, um juiz de imigração, ainda precisa avaliar a situação dele. Até que essa avaliação seja feita, ele não pode ser deportado. Por quê? Porque ele é considerado legal nos Estados Unidos, ainda que seja uma legalidade temporária. Ele não está ilegal nos Estados Unidos, porque todo mundo que entra com pedido de asilo fica com pending, com processo pendendo, logo não está ilegal. Fica ali num limbo, digamos assim, né? Não está legalizado, não está ilegalizado, mas está com permissão de moradia, em alguns casos até permissão de trabalho. Exatamente aquilo que Trump fez lá no ano passado, quando ele voltou, que ele foi cortando as pessoas que pediam asilo nas fronteiras. Lembram disso? Mais ou menos por aí. E daí, depois que um juiz de imigração avaliar, aí sim um juiz federal, que aí vai conversar com o Brasil, porque o juiz federal daqui conversa com o federal daí, vai avaliar se ele vai ou não vai ser deportado. Isso pode levar dias, pode levar semanas, pode até chegar a meses. De certo é que ele não deve nem ficar detido, porque ele pode pagar uma fiança, uma multa e ser solto. Agora resta saber de quanto vão colocar essa fiança e se ele vai ter dinheiro para pagar ou não. E aí isso pode estender um pouquinho o tempo dele lá na prisão, ou até por bastante tempo, caso ele não tenha esse dinheiro, como acontece com qualquer um que tem ou não tem dinheiro para pagar uma multa. Então é importante a gente salientar que sim, existe um pedido feito pela Embaixada do Brasil em Washington, entregue para o governo americano em 30 de dezembro de 2025. Essa informação também já foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, pelo Ministério de Justiça e pelo Ministério de Segurança Pública em 28 de janeiro desse ano. A solicitação foi feita pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Bom, o Cássio, a gente vai seguir aqui acompanhando esse caso, porque vai render ainda muito pano para manga.
Muita discussão, é claro que a gente trouxe aqui alguns aspectos jurídicos que acabam, né, levando essa prisão de Alexandre Ramagem, mas eu quero trazer para o nosso debate também os aspectos políticos. E por que isso, meus amigos? Porque Alexandre Ramagem é um ex-deputado federal, é foragido da justiça, foi condenado por tentativa de golpe de Estado há 16 anos e acabou fugindo por Roraima, foi até Guiana e depois se deslocou até os Estados Unidos. Há um pedido de extradição, mas Alexandre Ramagem, ele é um aliado de primeira ordem, de primeira mão de Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, foi um político influente durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem contatos também com pessoas da Casa Branca e todas essas conexões, essa proximidade também acaba tendo efeitos políticos eleitorais. Meu querido Fábio Piperno, quero te ouvir. Eu acho que do ponto de vista legal, a explicação que o Eliseu deu, ela é perfeita. O caso dele usando, a palavra inglesa, é aquela situação em que está no pending, ou seja, está sob avaliação. Isso é fato. Só que, entre as muitas denúncias feitas contra a política de imigração do presidente Trump e as atitudes que o ICE tomou e tal, e entre essas várias denúncias está também o fato de que muita gente com esse status do pending, muitos latinos acabaram sendo mandados de volta. Eles não esperaram a conclusão do processo e aí há grupos de direitos humanos que reclamam, inclusive, de que essas atitudes teriam sido ilegais. Muito bem. Mas, no caso do Ramagem, até pelas conexões políticas dele, eu não acredito que o governo americano, a justiça americana, vá, digamos, abreviar a tramitação do seu caso para mandá-lo de volta, muito pelo contrário. Então eu acho que o caminho, eu imagino que o mais provável é que eles aguardem a tramitação disso para saber se o visto vai ser ou não concedido a ele. A permissão para permanecer no país será ou não concedida a ele. Agora, é importante também assinalar uma outra coisa. Na semana passada, eu acho que na sexta-feira, foi anunciada a prisão de um influencer também condenado lá pelo 8 de janeiro, que estava refugiado nos Estados Unidos e, mesmo assim, ele acabou sendo preso pela justiça americana. Eu repito, no caso do Ramagem, por conta das conexões políticas, eu acho que abre-se um outro caminho para ele. Inclusive, já teve gente que pediu, hoje mesmo, asilo político e tal. Mas não é uma situação tão simples assim. E também não deixa de ser uma situação vexatória. A de um ex-parlamentar brasileiro que foi se refugiar num outro país, fugiu, na iminência da condenação, acabou sendo condenado e ele está lá vivendo aí o seu exílio dourado. Inclusive o próprio ministro do STF, o Alexandre de Moraes, ele acabou, colocando o nome de Alexandre Ramagem na Interpol, por isso a prisão dele acabou sendo então autorizada, devido ao nome dele estar na Interpol. E segundo o próprio governo federal, houve uma ação de cooperação entre o governo federal e também o governo dos Estados Unidos. Mas, Alan Gani, eu quero te ouvir também porque a gente sabe dessa ligação ou da proximidade, pelo menos o alinhamento, do próprio bolsonarismo com o governo Donald Trump. E essa conexão é quase iminente, a gente não tem como deixar de falar essa proximidade de Alexandre Ramagem com o governo Trump. Você acredita que Trump fica, de certa forma, de mãos atadas, sem ter muito o que fazer em relação a Alexandre Ramagem, e isso pode ter um reflexo negativo nesse apoio de Trump às candidaturas de direita aqui no Brasil? Não, eu vejo que não, para falar a verdade. Cássius, o que eu vejo é que provavelmente ele deva conseguir o asilo político e isso não vai ter nenhum efeito eleitoral. Veja, a própria prisão, do pessoal envolvido no 8 de janeiro ou na tal da trama golpista, Bolsonaro e todo o seu entorno, não teve efeito na candidatura de Flávio Bolsonaro. Muito pelo contrário. Desde lá, então, Flávio Bolsonaro vem crescendo nas pesquisas, não só nas pesquisas, mas nas casas de aposta também, que eu acho que é até mais fidedigno do que pesquisa, porque tem dinheiro envolvido. Flávio Bolsonaro aparece por vezes à frente, disputando cabeça a cabeça ali com o presidente Lula, e também isso é confirmado em várias pesquisas. Eu vejo que o cenário mais provável, minha probabilidade aqui, é de que Donald Trump conceda, sim, o asilo político para ele, lembrando que ele está numa situação legal, por enquanto, Ramagem,
Isso não tem nada a ver com o governo brasileiro, foi uma questão lá imigratória, que foi parado ele cometeu uma infração de trânsito, coincidentemente viram o status dele, aí a polícia de imigração, o ICE, o prendeu, mas por enquanto o vento é favorável a Alexandre Ramagem, sem impacto eleitoral também. Gary, só tem um detalhe também, porque se Donald Trump conceder, né, o asilo político a Alexandre Ramagem, pode abrir um precedente, inclusive uma crise diplomática com o governo Lula, que inclusive foi durante a gestão do governo Lula que o Supremo Tribunal Federal acabou condenando Alexandre Ramagem e depois, por meio do Ministério da Justiça, fez o pedido de extradição dele. Talvez, a gente está analisando cenários, aí possibilidades, talvez Donald Trump não queira se meter nesse assunto, mas é claro que a gente está tentando fazer uma leitura. Zé, eu quero te ouvir em relação também à prisão de Ramagem, se essas conexões precisam ser levadas em conta também para fazer qualquer tipo de análise de efeito político-eleitoral aqui no Brasil. Pois é, olha, o Alexandre Ramagem é um condenado em última instância, né, aqui no Brasil. Mas a origem desse processo todo é que nos faz diferenciar. Não fosse essa situação, eu estaria mais do que torcendo para que ele fosse preso e viesse cumprir a pena aqui no Brasil, como todos. Eu sou do grupo que defende rigor na legislação, nada dessa história de saidinhas, remissão de penas, né, redução de penas e assim por diante. Condenado, para mim, tinha que ser cumprir a pena total. E a adaptação se daria logo depois de cumprir a pena. Aquela fase de adaptação e tal que aqui no Brasil coloca como a prisão domiciliar ou outro sistema que vai trabalhar e volta, que geralmente não volta e assim por diante, né? Então, o debate é sobre a origem desse processo contra esses condenados, né? Pessoas que não entenderam direito o processo. Eu sempre disse que a sublevação de poder é um crime muito grave na história da humanidade. Isso resulta em degolar, enforcamento, guilhotina, prisão perpétua, né? Ninguém trata bem quem se mete em sublevação de poder. Mas aqui no Brasil tem essa dúvida sobre se houve ou não, né? Houve um planejamento, não tenho dúvida nenhuma disso, mas não houve a tentativa, né? Não houve o golpe de Estado, ou mesmo a tentativa de golpe. Mas, enfim, ele é um condenado aqui para o Brasil. Mas para os Estados Unidos, a situação é diferente. Um dos motivos mais fortes da história dos Estados Unidos em aceitarem lá o pedido de asilo é a perseguição política, ou a perseguição racial, ou, em casos passados, até a perseguição sexual, né? É um dos mais fortes motivos de aceitação de asilo. Nos Estados Unidos, existem 21 mil tipos de polícia. E todas as polícias são muito respeitadas na sua competência. E a ICE, desse momento, é a competência máxima para lidar com imigrantes. Eu tenho notícia de imigrantes brasileiros, né, que estão lá presos no apartamento sem coragem de sair na rua com medo exatamente da ICE. Então, esse é o ambiente. Ele foi preso porque lá a polícia tem total independência na sua competência, e a competência da ICE é exatamente isso. Agora, a partir daí, quando ele é apresentado em um tribunal, ele tem toda a defesa, escritórios de advocacia estão defendendo, né? Ele tem dinheiro lá, eu não sei exatamente como ele está levando a vida lá, dirigindo e tudo, se o salário dele aqui está retido, da mulher também, né? Então, ele vai ser defendido por advogados. Então, a realidade, ele foi preso pela Polícia de Imigração. E, a partir daí, todo o processo pode acontecer. Já existem alguns casos dos Estados Unidos não devolverem condenados porque entende que se trata de perseguição política.